se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e se levantou e se lançou, em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo que tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a tua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Podeis assentar em nome de Jesus. Desgraça pouca, né? A gente percebe ali algumas curiosidades. A primeira é que Satanás, ele rodeia a terra. Onde estão os filhos de Deus, Satanás também está para tentar promover as suas desgraças. Uma vez trabalhando aqui, eu, mais evangelista Correia, na época, estava na construção, na obra aqui da igreja, e eu achei interessante uma frase que ele falou: aconteceu algumas coisas ruins, e ele, Correia, sempre falava com bom humor, bem humorado, ele dizia assim: nada tão ruim que não possa piorar. Lembra disso, Correia? Nada tão ruim que não possa piorar. Mas a gente continuava trabalhando, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. E interessante que, se falando em família, nós percebemos aqui, né, o que aconteceu com Jó, as desgraças que vieram sobre Jó, e a palavra de Deus diz que ele era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E interessante que Satanás não se conformou com isso. E Satanás fala para Deus um breve diálogo, dizendo também: ele tem tudo, tira tudo dele, permite que eu tire tudo dele, mais ou menos assim. E Deus permite, Satanás vai e promove uma ruaça, e ali Jó, ele perde a sua família, perde os seus empregados, perde os seus bens. E Satanás, não satisfeito, mais uma vez ele vai ter com Deus, e Deus pergunta: de onde vens? Ele diz: de rodear a terra. Aí Deus, mais uma vez, ele, num breve diálogo com Satanás, ele diz: está vendo meu servo Jó? Homem reto, fiel, sincero, temente a Deus, desviando-se do mal, e perdeu tudo mesmo assim, ele não blasfemou. Aí Satanás, não satisfeito, assim, pele por pele, osso por osso, deixa, toca ali então o seu corpo, tira a sua saúde. E Deus permite que Satanás faz isso, mas Deus vai só: não tire, não toque na sua vida. E a gente percebe ali, durante toda essa história, o quanto Jó sofreu, o quanto Jó passou no sufoco, e naquele momento a palavra de Deus diz que ele se raspava com cabos de telha, porque a saúde de Jó também veio abaixo, veio a zero.
ligação tremenda com Deus. Ele diz: mulher, tu falas como uma louca, e tu falas como uma louca. Ele permanecia fiel a Deus, e nós percebemos ali que quando a gente perde um ente querido na família, a gente fica, a tendência é nós ficarmos até enfraquecidos, e às vezes até enfraquecidos na fé. Nós sentimos, sofremos, um momento de luto. É por isso que existe o luto. Há pessoas que ficam uma semana de luto, outras um mês, e há um sofrimento, há uma dor, porque foi uma família perdida. E nos dias de hoje nós vemos tantas pessoas perdendo entes queridos, familiares morrendo. Agora mesmo nós ouvimos um testemunho de uma pessoa que estava lá com seu familiar enfermo, e o médico já havia desenganado, dizendo que não passaria daquela noite, mas Deus, Ele é mais poderoso, Ele é o que dá a última resposta. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso aconteceu com Jó. Jó permaneceu firme, fiel a Deus. E quando nós voltamos lá na história de Josué, nós percebemos que o povo de Israel, depois de passar por tanta prova no deserto, de receber vitória, ver o que Deus fez através de Josué. A palavra de Deus diz que Josué orou e o sol parou. A palavra de Deus fala que Deus usou Elias poderosamente, e Elias também orou e não houve chuva. Elias orou e o fogo do céu desceu, e por várias passagens nós vemos os profetas orando, clamando ao Senhor, e Deus respondendo, e o povo vendo isso. Mas depois que o povo herda a terra prometida, a palavra de Deus diz que o povo também, ele começa a se desviar da presença de Deus. E nós percebemos que lá, quando Deus ele coloca Josué para substituir Moisés na liderança do povo de Israel, Deus fala algo assim para Josué: faça tudo conforme meu servo Moisés te ensinou. Ou seja, ande na obediência, e por causa da obediência de Josué, Deus, ele foi fiel com Josué. E naquele momento, quando Josué, ele cita aquelas palavras: eu e minha casa, se lhes parece bem servir a outros deuses, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque Josué sabia que o dia em que ele saísse da presença de Deus e deixasse de servir ao Senhor, as desgraças também poderiam vir sobre ele. Aí nós voltamos lá na história de Jó e percebemos que muitas desgraças caíram sobre Jó, mesmo Jó servindo ao Senhor. Ou seja, Deus ele tem dois paralelos. Deus tem formas de agir diferente, Deus tem formas de reagir também diferente para conosco. É por isso que muitas das vezes, quando passamos por aflição, é por isso que muitas das vezes, quando estamos em aflição terrível, há pessoas que a tendência é parar e não querer mais fazer a obra, não querer mais caminhar, ou parece que diminui a sua fé em Deus, e bate-se o desânimo, e alguns até se afastam do Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus, Jó falou isso, que Deus faz a chaga, mas Ele mesmo cura. Amado, se você está passando por uma provação, se você está passando por uma aflição, é permissão de Deus, e com certeza Deus não vai deixar você nessa situação. Deus, no momento certo, Ele vai te levantar, Deus vai te dar vitória, vai te exaltar diante daqueles que têm falado mal de você, daqueles que têm olhado para você e tido você como nada, e falando que você é um derrotado, que você é um acabado, que a sua família está destruída. Jó, ele não tinha mais praticamente uma família, e mesmo assim ele permanecia com fé em Deus. Josué, ele preservou a sua família, falando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade com a minha família. Eu preciso guardar a minha família, eu preciso resguardar a minha família das coisas que são mais. Agora, se eu sirvo ao Senhor, a minha família vai me acompanhar, a minha família vai me seguir, a minha família vai continuar servindo a esse mesmo Deus que eu sirvo. Se vocês quiserem, vocês podem servir qualquer Deus. Sirvam esses deuses que vocês estão servindo. E Deus, às vezes, nos coloca à prova para Ele ver se realmente nós estamos confiando nele, ou nós estamos confiando só nas coisas que nós vemos. Há pessoas que só confiam em Deus quando as coisas boas estão acontecendo. Quando ora, Deus dá logo uma resposta, aí está muito bom. Mas quando vem as adversidades, quando vem os problemas da vida, e quando você pede uma resposta a Deus e essa resposta não chega, parece que está demorando muito. E é nesse momento em que Deus ele quer fazer prova de você. E muitas das vezes, quando somos provados por Deus, lá na frente, se permanecemos fiéis,
seremos aprovados e com certeza receberemos tudo aquilo que perdemos em dobro, ou muitas das vezes até triplicadamente. É isso que nós lemos a história de Jó, nós vamos perceber que tudo que Jó tinha perdido, Jó havia perdido, Jó recebeu em dobro. Se ele tinha 500 jumentas, ele recebeu 1000. Se ele tinha 10 filhos, agora ele poderia só... Filhos, ele não recebeu mais de 10 filhos, né? Senão ele tem que sustentar 20 filhos, vai ficar muito difícil também, né? Mas ele recebeu, depois ele teve mais 10 filhos, a sua esposa gerou mais 10 filhos, e todos aqueles bens os quais ele havia perdido, ele recebeu, porque ele permaneceu fiel, porque ele não murmurou contra Deus, porque ele não amaldiçoou ao Deus que ele servia da forma como a mulher queria, porque até mesmo porque aquela mulher, ela não aguentava ver o seu marido sofrendo, aquele homem se coçando com um carro de telha, cheio de feridas, cheio de chagas, e já havia perdido, talvez chorando ainda, a morte, a perda dos seus filhos, já não tinha mais recursos, e a palavra de Deus vem dizer que ele era o homem mais rico do Oriente, era o homem que tinha mais dinheiro, era o homem que tinha mais fortunas. Nós sabemos que naquela época a jumenta, quando o homem tinha uma jumenta, era como se ele tivesse um carro, e se ele tinha 500 jumentas, ele tinha uma frota de carro, e ele perdeu tudo. A pergunta é: você já perdeu alguma coisa que chegou a abalar a fé que você tem em Deus? Às vezes o jovem perde a namorada, perde o namorado, aí fica triste, bate aquele conflito, né? Fica desesperado, não consegue mais estudar, não consegue gravar. Ministério de louvor, você pastor, vou parar um pouco porque a minha cabeça não está bem. Acontecem essas coisas, eu estou falando que está saindo agora, né? E acontecem mesmo essas coisas. E nós, pais também, quando, né, eu vejo pais aí quando perdem o emprego, ficam um pouco desanimados, desesperados. Meu Deus, como é que vai ser? E a minha família daqui para frente, eu tenho que colocar um mantimento dentro de casa, no final do mês tem as contas para pagar. São coisas tão banais que nós perdemos, coisas que tudo, a palavra de Deus diz que quando nós somos fiéis com Deus, Deus ele supre todas as nossas necessidades, Ele não nos deixa faltar nada. Mas mesmo assim, é motivo para muitas das vezes nós sairmos da presença de Deus e nós, às vezes, até murmurarmos contra Deus: Senhor, eu tenho sido fiel contigo, e por que é que essa desgraça está acontecendo comigo? Por que é que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Senhor, eu tenho orado lá pela minha família não se converte, eu tenho orado pelo meu irmão, eu tenho orado pelo meu tio, eu tenho orado pelo meu pai, e nada acontece. E essas coisas às vezes nos tiram realmente, às vezes nos tiram da presença de Deus, ou diminui a nossa fé, ou nos enfraquece na presença do Senhor. Mas uma coisa nós sabemos, que Deus ele tem o tempo certo para nos dar uma resposta. A gente costuma dizer que Deus tem 3 respostas. Não se espere um pouco. A gente fala isso em todo o tempo, aqui desses 11 anos, 14 anos que eu estou aqui. Perdão, pensei que fossem 11 anos, 14 anos. E nós temos falado sobre isso, que Deus tem 3 respostas. Não, quando Deus diz não, é porque com certeza Ele sabe que aquilo não vai ser bom para você. E às vezes Deus diz sim, Deus entrega logo. Muitas das vezes você não está nem preparado para receber, mas Deus conhece o teu coração. E às vezes você, se você não receber, a fé vai fraquejar, você vai sair da presença de Deus. Deus pega, toma, então vou te dar, vou te mostrar que você não tem condição de administrar isso que eu estou lhe dando. E às vezes Deus diz assim: o mais triste, o mais dramático é quando o Senhor fala assim: espera um pouco. Mas Senhor, eu estou esperando, espera mais um pouco. Senhor, eu estou com 25 anos, Senhor, espera mais um pouco. Senhor, daqui a pouco eu estou jubilando, Senhor, espera mais um pouco. Eu casei com 29 anos de idade, beirando os 30 anos, né? Eu estava quase virando tio, vovô, tio, avô, e ainda não havia casado. E às vezes nós estamos aguardando algo de Deus, esperando algo de Deus, mas aonde está o segredo disso tudo? É que quando uma família ela se une em oração, ela se une em perseverança, ela se une em fé, algo tem que acontecer. Um vai fortalecer a fé do outro, um vai avivar a fé do outro, um vai ajudar o outro a suportar as provas. Agora, quando você está sozinho, é difícil. Mas é muito importante que as famílias elas estejam unidas, orando, buscando a presença de Deus, e um orando pelo outro também. Às vezes tem pessoas que não oram pela sua família, você ora às vezes pelo vizinho, ora pelo amigo lá do serviço, ora pelo colega da escola, mas
maior que isso. Quando a mulher de Jó fala para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre, nós sabemos que uma palavra de maldição, ela tem poder também. E ainda existem aquelas mães, pais, muitas das vezes, que quando vê as desgraças acontecendo, as coisas desagradáveis acontecendo, ao invés de trazer uma palavra profetizando que Deus vai operar, que Deus vai fazer, trazem palavras de derrota. Essa semana eu estava conversando com um menino lá em Campo Grande, e desses meninos que trabalham ali no mercado, e ele estava falando: pastor, minha situação é muito difícil, porque minha mãe é bandida, meu pai é bandido, e a minha avó só profetiza desgraça para a minha vida, só fala maldição para mim. Eu chego em casa para dormir, vou dormir na casa da minha avó, porque eu não posso dormir na casa da minha mãe, eu não posso, o que eu vou fazer? O que eu faço? E nesse momento, o que é que você vai falar para um adolescente de 15 anos, que vive debaixo de um jogo de palavras de maldição, que não vê nenhuma perspectiva de vida, não vê nenhuma perspectiva de vitória? Aí naquele momento eu falei para ele assim: olha, ora ao Senhor, porque no tempo certo Deus vai te dar uma resposta. Ora ao Senhor, que no tempo certo Deus vai libertar a tua mãe, Deus vai libertar o teu pai, Deus vai restaurar a tua família, porque Deus já fez isso com muitas famílias, porque não vai fazer na tua? Da mesma forma que Deus me ama, Deus te ama também. Eu passei na provação também, contei um pouquinho do que eu passei também lá no Gonzaga para ele. Falei: eu passei por tudo isso. Hoje eu tenho minha casa, tenho minha família, meus filhos, tenho meu carro, tudo isso é de Deus, tudo isso foi Deus que me deu, e Deus pode te dar, ainda que você não tenha nada, não tenha nem onde dormir, onde reclinar na sua cabeça, mas Deus Todo-Poderoso lá de cima, se você clamar o nome dele, ele vai estar olhando por você. Deus respondia aos profetas, os profetas clamavam ao Senhor, e Deus falava com os profetas de uma forma poderosa, e a resposta vinha de imediato. Os profetas eram homens sim especiais, mas eu quero dizer uma coisa para você. Hoje você diz: mas eu não sou como um profeta, eu não sou um profeta. Mas eu digo uma coisa: você é mais que isso, porque você é filho de Deus, você é servo de Deus, você serve a um Deus vivo, a um Deus que é fiel, você serve a um Deus que olhou Jó na provação, permitiu que Jó passasse por aquela provação, mas venceu Satanás. Às vezes a prova que você está passando, a dificuldade que você está passando, Deus está lutando contra os demônios que estão tentando destruir a tua vida. Deus está enviando anjos para te guardar, Deus está enviando anjos para colher as tuas lágrimas, Deus está enviando anjos para te consolar, para confortar o teu coração. E às vezes você não está percebendo que o Senhor está ali do teu lado. Aleluia. Muitas das vezes nós ficamos contrariados com tantas coisas que nos acontecem. É por isso que há muitos hoje que estão desanimados. Na semana passada eu me lembro que tinha menos gente, eu ainda me senti privilegiado, tem mais gente hoje do que na semana passada. Vem um pregador abençoado, trazer uma palavra da parte de Deus, um recado de Deus para o nosso coração, e muita gente deixou de receber aquele recado. Mas o recado que eu tenho para você nesta noite é que você nunca pare de adorar o Senhor, esteja na provação, continue adorando o Senhor, está na bênção, adore ainda mais o Senhor, está passando luta, está na iminência de vir uma grande luta, continue glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor com certeza Ele tem enviado o anjo para te guardar, e se alguma coisa acontecer, se algo você perder, com certeza Deus lá na frente Ele vai te dar em dobro se você permanecer fiel a Ele. E a gente percebe que Deus, Ele fez com Jó tudo que Ele permitiu que Jó passasse. Jó não merecia passar por aquilo, porque nós muitas das vezes não conseguimos ser tão fiéis quanto Jó. Jó, a palavra de Deus, olha só, o homem mais rico do Oriente, mais abastado do Oriente. E a palavra de Deus já falou também que Jesus Cristo também falou que é mais fácil, um camelo passar pelo fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É muito difícil. Mas Jó era rico, e era muito rico, e era o mais rico, e mesmo assim ele temia o Senhor, mesmo assim ele servia ao Senhor, mesmo assim quando ele perdeu tudo, já viu o rico quando perde tudo, quando entra em falência, tem pessoas que são ricas, que entram em falência e elas se suicidam, elas matam toda a sua família, elas entram em desespero, porque elas não conseguem, elas não têm coragem de viver na pobreza. Se você buscar pesquisar bem a história do navio Titanic, você vai descobrir que ali só haviam pessoas ricas, muito ricas. Os únicos pobres que tinham ali
tripulantes, os funcionários daquele iate. E quando aquele navio, quando aquele iate começou a afundar, muitos ricos, eles preferiram morrer afundando no iate para não passar a vergonha, a humilhação de chegar na cidade remando num botezinho pequeno, porque eles saíram daquela cidade cheios de riqueza, de ouro, cheios de glória, cheios de roupas caríssimas, estavam muito bem, muito abastados. Agora o navio, o iate estava afundando, e eles teriam de entrar no bote, se bem que a quantidade de botes também era pouca para todo mundo, mas alguns até embarcaram no bote, outros preferiram morrer para não passar por aquela humilhação, para se ver como é a coisa quando se perde algo, quando se perde dinheiro, quando se perde finança, quando se sofre erros muito grandes. E muitas das vezes, quando Jó, ele sofreu perdas uma atrás da outra. Há um pregador que ainda fala que Jó, cita que Jó disse assim: foram-se os anéis, mas ficaram os dedos, ou seja, os anéis eu posso comprar outros, mas os dedos eu não posso, se eu perdi, acabou. Ou seja, eu perdi os meus filhos, mas eu posso ter outros filhos. Eu perdi toda a minha fortuna, mas eu posso fazer outra fortuna. Eu perdi os meus funcionários, mas eu posso ainda obter outros funcionários. Às vezes a gente perde, há conflito até quando se perde um cargo na igreja. Tem pessoas que saem da igreja e perdem o cargo. Há pessoas que se desesperam por qualquer coisa. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nessa noite não se desespere. Não fique preocupado com as perdas que você teve. E não fique preocupado se Deus ainda não respondeu a sua oração. Não fique preocupado se você não ganhou toda a sua família ainda para Jesus. Não fique preocupado se tudo que você tem pedido a Deus você ainda não tem alcançado. Mas sabe uma coisa? Fique preocupado apenas em adorar ao Senhor. Fique preocupado em servir ao Senhor. Fique preocupado em ser fiel, reto, homem reto, sincero, temente a Deus. Porque a palavra de Deus diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Ou seja, quando nós estamos debaixo das mãos do Senhor, nós podemos descansar, porque Ele é onipotente, Ele é todo poderoso, e se Ele é todo poderoso, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos. O que Deus não fez, o que Deus não faz, Deus vai fazer. Deus vai fazer. É por isso que passaram-se 7 semanas. Talvez muitos aqui não tenham conseguido. Alguns estavam vivendo um conflito dentro da sua família, e esse conflito cessou e você nem percebeu, porque havia pessoas orando por você. Você colocou um pedido ali, e esse pedido foi levado à presença de Deus. Haviam famílias aqui de pessoas que estavam enfermas. Houve restauração de lares, houve reconciliação, e às vezes passam-se desapercebidos. Não passou no caso da Sueli, porque ela estava atenta, mas talvez você tenha recebido muito da parte de Deus, e está tão acostumado a receber, que você está tão tranquilo, que você nem se preocupe. De repente você sofre uma perda, parece que o mundo caiu, o seu chão, você perdeu o chão. E é nesse momento em que nós passamos por aflição, e é nesse momento que nós pensamos em perdas, e é nesse momento que nós devemos lembrar de que Jó, mesmo passando por tudo aquilo, por todas aquelas aflições, nenhum de nós talvez tenhamos passado pela aflição que Jó passou. Nenhum de nós talvez tenhamos perdido 10 filhos, o emprego no mesmo dia. Todas as pessoas, você está lá com 100 mil reais na sua conta, a conta bancária gorda com 100, 200 mil reais, e você está feliz da vida tranquilo. Isso aqui eu posso viver muito tempo ainda, posso gastar o dinheiro, posso comprar isso, posso comprar aquilo, vou comprar um carro, vou comprar não sei o quê, e você sai querendo comprar tudo. E de repente você recebe um telefonema do gerente do banco: sua conta está zerada, sua conta está negativa. De repente você perde o chão, fica desesperado. Mas não aconteceu isso com ninguém. Até porque a gente não tem tanto dinheiro, né, Alex? Se você tivesse, tinha motivo para ficar preocupado. E muitas das vezes não perdemos 1/3 do que Jó perdeu. Nós não sofremos 1/3 do que ele sofreu. Às vezes nós passamos por enfermidade. Eu me lembro que quando a irmã Fátima, ela sofreu de uma enfermidade chamada câncer também, desse mesmo câncer, que ela deu um testemunho, que ela orou, e que essa pessoa se levantou do leito quando já estava condenada à morte.
Deus não deixou cair um fio de sua cabeça. Sabe que é isso? Fidelidade de Deus. O homem já não dava mais nada por ela. Os médicos falaram: olha, não tem mais jeito, carcinoma invasor, ou seja, está tudo tomado. Mas a última palavra vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a intensidade da enfermidade. Já tivemos também numa casa orando, uma mulher que estava lá idética, a mulher estava com mais, a mulher estava seca, né? Parecia uma caveira o rosto da mulher. Irmão correr, testemunho disso. E nós tivemos ali 7 semanas orando. Aquela mulher já não se levantava mais da cama, os médicos mandaram ela para casa, para morrer em casa. E nós fomos orando, e a cada semana nós vimos um progresso, vimos uma melhora. E aquela mulher ficou totalmente curada. Ela está totalmente curada. Deus, Ele responde as nossas orações. Deus responde as nossas súplicas. Deus devolveu àquela mulher a vontade de viver. Deus devolveu àquela mulher toda a saúde que ela havia perdido. Deus responde as nossas orações. Quando nós falamos aqui, pregamos a palavra de Deus, eu, os outros presbíteros, evangelistas, nós pregamos muitas das vezes coisas que nós vivemos, que nós vimos Deus operar, que nós vimos Deus fazer. Não foi que só falaram, talvez você esteja tendo fé, exercendo a sua fé pelo ouvir a palavra de Deus. Mas Deus vai te dar a oportunidade de ver muitas coisas. É por isso que muitas das vezes você passa alguma prova, passa uma provação, sabe? Porque é muito fácil, muito fácil também você crer e falar assim: glória a Deus, aleluia, porque você ouviu alguém falar que aconteceu. Mas quando você vive uma experiência com Deus, é diferente. Quando você vive, vê o que Deus pode fazer, quando você vê que aparentemente está tudo perdido, e de repente Deus, Ele começa a virar o jogo. Deus começa a fazer você dar a volta por cima. Deus começa a te levantar. Deus começa a te exaltar. Deus começa a te dar vida. Deus faz você recuperar tudo aquilo que você perdeu novamente. Aí você pode dar testemunho. Você pode testemunhar. Você fala: eu vivi isso. Eu vi, eu não só ouvi alguém contar, mas eu vi acontecer, porque o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso. Um Deus que eu sirvo é um Deus que abriu o mar vermelho, é um Deus que fez o sol parar, é um Deus que fez descer fogo do céu, é um Deus que fez parar de chover durante 3 meses e depois tornou a chover, é um Deus que operou um milagre na vida de Jó, é um Deus que operou um milagre na vida daquele servo de Jericó, é um Deus que levantou aquele homem paralítico lá no tanque de Betesda, é um Deus que curou essa mulher do fluxo de sangue. É esse Deus que você está servindo. Você pode entender isso? Você não está servindo a um Deus morto. Talvez você tenha entrado nesta noite aqui até desanimado e sem esperança. Mas todas as vezes que eu entro na casa de Deus, por maior que seja o cansaço, por maior que seja o desânimo, eu começo a dar glórias ao nome do Senhor, porque eu começo a lembrar das coisas maravilhosas que Deus fez na minha vida. Aleluia. Eu contei um pouquinho da minha trajetória no dia da ceia, mas havia uma parte que é interessante, que eu não falei sobre os meus parentes, né, que minha mãe está ali a testemunha disso. Quando nós viemos para o Rio, minha mãe veio com 8 filhos, sem instrução, sem muito estudo, sem um emprego. E os nossos parentes não davam nada por nós. Nossos parentes praticamente são todos brancos, nós somos os crioulos da família. Então, de repente, olhavam para a gente e disseram: isso aí não vai dar em nada. Essa mulher com 8 filhos, mal alimentados, doentes, parecem bois doentes, não vão dar para nada, não vão dar em nada. E os tempos se passaram-se mais de 30 anos, e para a glória de Deus, de toda a nossa parentela, nós somos os mais abençoados, porque minha mãe temeu a Deus e me ensinou a temer o Senhor. Eles tinham tudo, pessoas que tinham carro, tinham saúde, tinham uma vida muito boa, nós não tínhamos nada. Hoje nós temos saúde, temos carro, temos estudo, temos instrução, graças a Deus temos emprego. Deus nos deu tudo isso. E Deus pode fazer na sua vida também. Deus nos exaltou. Hoje eu percebo na minha parentela as famílias com problemas, e às vezes problemas sérios, problemas de relacionamento, problemas de enfermidade, problema financeiro. São coisas que eu não vejo na minha família, para a glória de Deus, mas eu vejo na parentela, naqueles que achavam que para nós não tinha jeito, que nós não íamos dar em nada. E talvez alguém tenha orado para você algum dia e falado também: olha, você não tem jeito, você não tem jeito, ó. Essa doença tua não tem cura, olha, essa vida sua não tem jeito, você não tem estudo, você não vai para frente.
Mas você tem que falar para essa pessoa assim: ó, eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço, mais do que eu creio. Aleluia. Jesus pode fazer por você. Fique de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de mais uma vez, que eu preparei, na verdade, esse hino. Eu preparei para louvar hoje, mas eu precisava trazer aquela pregação. Num domingo de ceia, porque tinha coisas que muita gente precisava ouvir, e com certeza não estaria aqui hoje. Quando as pessoas já não vêm mais para o culto de cura e libertação, talvez essas pessoas não creem mais em cura, talvez essas pessoas não creem mais em libertação. Quando as pessoas não vêm mais para o estudo da palavra, há coisas, amados, que têm acontecido aqui, que às vezes entristecem o nosso coração. Pleno dia de estudo da palavra, um obreiro, ele prepara, estuda, prepara uma palavra abençoada para alimentar a alma dos cristãos, e as pessoas se dirigem e se tornam praticamente outra direção, que não é a casa de Deus, quando poderiam estar se edificando na palavra de Deus. Chega um culto de libertação, a pessoa está em casa, está entrevada, está doente, a família está doente, mas a pessoa não quer buscar, prefere ficar, não, deixa eu ficar em casa vendo minha televisão, vendo minha novela, hoje eu não vou para o culto porque eu não estou bem. Ou seja, a cada dia que você vem, deixa de vir para o culto, você deixa de ser abençoado, deixa de ser edificado. Eu tenho falado que a palavra de Deus é como se fosse um remédio para a nossa alma. E não adianta você passar um dia inteiro só na igreja e depois passar 10 dias longe da presença de Deus. É como se você apanhasse um vidro de xarope e virasse na boca e tomasse todo de uma vez. Nossa, eu vou tomar ele todo de uma vez que depois eu não preciso mais. Mas você toma em doses, um remédio, você toma em doses homeopáticas, colheres, medidas. E assim é também, são as coisas de Deus, a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. E Deus tem feito isso para te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus dará de volta tudo para você. Diga assim: Deus dará de volta. Deus dará de volta tudo para você. Você se lembra que Deus tudo pediu, por aquele que se mantém conseguiu. Era feliz, valente, lutador, mas não tem porque tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra para te dizer.